Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Você está no NPJ da Unidade Estácio Niterói. Meu nome é professor Rodolfo Bach e no vídeo de hoje vamos ver uma peça importante, posso dizer para você, uma peça coringa da nossa prática trabalhista, que é o mandado de segurança. Rodolfo, por que você falou peça coringa? O mandado de segurança é uma peça coringa para nós, porque o MS, o famoso mandado de segurança, ele é utilizado tanto na prática trabalhista quanto na prática civil, ou seja, na prática tributária. É uma peça que é utilizada em mais de uma das práticas que nós temos. Prática trabalhista, prática civil, prática administrativa, prática constitucional. Em todas elas, nós temos o mandado de segurança. Tá? E aí eu trago, inicialmente, que o mandado de segurança é um remédio condicional previsto no artigo 5º, incisos 69 e 70 da Constituição Federal. Diz o artigo 5º, inciso 69. Conceder-se-á o mandado de segurança para proteger dito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Aqui é possível, por exemplo, lá na prática civil, impetração de mandado de segurança em face de ato de diretor de colégio quanto a o indeferimento de matrícula de criança na instituição de ensino, seja particular, seja pública. Diz o artigo 5º, inciso 70, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por A. Partido político com representação no Congresso Nacional, B. Organização sindical, estado de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. No plano infraconstitucional, a Lei de 2016 discorre acerca do mandado de segurança. Vamos então ao conceito de mandado de segurança. O mandado de segurança ele tem como objetivo a tutela de direito líquido e certo em face de lesão ou ameaça de lesão. Então aqui nós já temos, quando há lesão, mandado de segurança repressivo. Quando há ameaça de lesão, preventivo. Por ato ou omissão de autoridade, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Se aquele fato, aquela ocorrência couber habeas corpus ou habeas data, não caberá mandado de segurança. E aí o que é esse tal direito líquido e certo que a gente tanto fala no mandado de segurança? Direito líquido e certo é entendido como evidente quanto à sua existência e determinado quanto ao seu objeto, ausente dúvida quanto à sua ação de fato, de modo que pode ser exercido pelo seu titular. Deve assim ser demonstrado de plano documentalmente. Diz o professor Gustavo Felipe Barbosa Garcia, professor de Trabalho e Processo de Trabalho e, no meu entender, dos maiores autores de Direito de Trabalho e Processo de Trabalho contemporaneamente. Previsão legal e jurisprudencial. O mandado de segurança possui previsão legal, na Lei de 2016, assim como no artigo 5º da Constituição Federal, incisos 69 e 70, e algumas OJs e súmulas do TST, que são de necessária leitura. OJ 92 da SDI 2, por exemplo, fala que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda com efeito diferido. No mesmo sentido, é o artigo 5º da Lei 12.016 de 2009, que é a Lei do Mandado de Segurança. Não cabe mandado de segurança se há recurso próprio. Muitas vezes o advogado, quando perdia o prazo, impetrava o mandado de segurança para tentar suprir a própria perda do prazo. Tá? Por isso que foi criada a OJ 92. Essa reiteração de decisões foi cunhada a OJ 92 da SDI 2. Outra OJ clássica que você tem que saber é a OJ 98 da SDI 2. No exame de ordem, inclusive, foi fundamento de uma peça de mandado de segurança que foi cobrado. Qual seja, é ilegal a exigência de depósito prévio para custeios honorários periciais, dada incompatibilidade com o processo de trabalho, sendo cabível o mandado de segurança visando a realização da perícia, independentemente do depósito. O que é isso, Rodolfo? Não cabe no processo do trabalho, diferentemente do processo civil, antecipação de honorários periciais. Eu não posso lá antecipar os honorários periciais, a não ser que eu queira. O que não pode ser é exigível, ou seja, obrigatório, compulsório. Nesse sentido, artigo 790,
artigo 790-B, parágrafo 3º da CLT. 790-B, de baixinho, parágrafo 3º da CLT. E no mesmo sentido, a OJ 98, Orientação Jurisprudencial 98, da SDI 2 do TST. Outra disposição importante é a súmula 415, que diz: exigindo uma mandado de segurança prova documental pré-constituída, inaplicável ao artigo 321 do Código de Processo Civil, artigo 284 CPC 73, quando verificada a petição inicial do mandamos, ausente de documento dispensável ou de sua autenticação. O que é isso? Você vai impetrar uma mandado de segurança, por exemplo, em face de um ato de juiz. Você tem que juntar o ato do juiz. Se você se esquecer de juntar o ato do juiz, o que vai acontecer? Extinção de plano do mandado de segurança. Eu vou extinguir de plano o mandado de segurança. Súmula 418 do TST vai falar outra questão, que a concessão de liminar ou homologação de acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo o direito líquido e certo, tutelável pela via do mandado de segurança. O que é isso? Eu não posso, caso lá numa audiência queira fazer acordo, e a outra parte também, eu não posso obrigar o juiz a homologar esse acordo. Aldo, se eu quiser impetrar a mandado de segurança em face desse ato do juiz que não quer homologar acordo, também não cabe, porque não há direito líquido e certo à concessão de liminar e à homologação de acordo. Súmula 414 é um clássico para nós. Tá? E aí nós destacamos o seguinte: o inciso 1 é mais quanto aos efeitos dos recursos. Vimos lá no recurso ordinário. Né? Foi até objeto de uma outra trilha nossa. Quero ver com vocês os incisos 2 e 3. O que eles falam? Clássico exemplo. Eu tenho uma empregada que está gestante. Ela não sabia, pediu demissão. Nos termos da recente tese vinculante do Tribunal Superior do Trabalho, a empregada gestante que pede demissão, e neste momento em que ela pede demissão, ela pratica um ato de vontade. Porém, diante da ausência de homologação sindical, mesmo ela não tendo ciência da gestação, ela tem estabilidade. Então, ela pediu demissão e, nesse caso, pedido de demissão de empregado estável somente é válido quando há homologação sindical. Artigo 500 da CLT. Trocando em miúdos, mesmo ela não sabendo que estava grávida, ela tinha estabilidade e só poderia pedir demissão com homologação sindical. Então, ela pediu demissão, não houve homologação sindical, até porque ela não sabia que estava grávida. Ela descobre e informa a empresa. A empresa não a reintegra. Ela propõe uma reclamação trabalhista. Nesta reclamação trabalhista, o que ela vai pleitear? A sua reintegração. Vamos supor que o juiz, em sede de tutela provisória, na modalidade de tutela antecipada, reintegra. Desta decisão, cabe mandado de segurança, nos termos da súmula 414, item 2 do TST, que diz: no caso de tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança, em face da existência de recurso próprio. Só que nesse caso, o tempo passou. E lá na frente, a sentença confirmou a tutela provisória anteriormente concedida. Neste caso, o mandado de segurança perde o seu objeto. E a tutela, por consequência, vai estar aonde? Na sentença. Estando na sentença, caberá o quê? Recurso ordinário. Tá? Súmula 414, item 3 do TST. Já a súmula 417 fala no item 1 que não fede direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina a penhora de dinheiro do executado para garantir crédito exequendo, pois é prioritário e obedece à gradação prevista no artigo 835 do CPC. O que é isso? Não cabe impetrar a mandado de segurança se houver penhora de valores na minha conta, por exemplo. Porque na gradação legal dos bens penhoráveis, artigo 835 do CPC, a preferência é penhorar dinheiro. Já o item 2 fala que, havendo discordância do credor, execução definitiva, não tem executado direito líquido e certo a que os valores penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio banco, ainda que atenda aos requisitos do artigo 840, inciso 1 do CPC. E que é isso? Não há direito líquido e certo a que os valores fiquem na conta do próprio devedor. O valor tem que sair da conta do devedor, ir para uma conta judicial e ali permanecer. Na sequência temos, primeiro,
o prazo do mandado de segurança? O prazo do mandado de segurança é de 120 dias. Por que ele é muito utilizado no processo de trabalho? Porque nós vimos lá no processo de trabalho que da decisão interlocutória, em regra, não cabe recurso. Então, diante da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, artigo 893, parágrafo 1º da CLT, a via do mandado de segurança é largamente utilizada, tanto na fase de conhecimento, antecipação de honorários periciais, por exemplo, quanto na fase de execução. Por exemplo, no caso de a decisão do juiz, que na execução determina a retenção da CNH, Carteira Nacional de Habilitação do devedor. Neste caso, dessa decisão, caberia, em regra, mandado de segurança. Temos também na sequência aqui, pessoal, a questão da competência. Se a autoridade coatora, que é a autoridade que proferiu a ação ou omissão, proferiu a ação ou foi omissa, for auditor fiscal do trabalho, superintendente geral do trabalho, oficial de cartório, o juízo ou o Ministério Público, se caberá mandado de segurança a ser julgado por juiz. Em face de ato de juiz, caberá mandado de segurança ser julgado pelo TRT. Em face de ato de membro do TRT, ou seja, desembargador federal do trabalho, caberá ao próprio TRT julgar. E de ato de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, caberá ao próprio TST. E aí chegamos na parte mais ou menos final da nossa trilha, que é a peça em si, a nossa boneca, como a gente sempre chama para os alunos. Aqui você vai endereçar a quem? Ao juízo da presidência do tribunal ou à seção especializada em indícios individuais do tribunal. Por quê? Existem tribunais que têm uma seção especializada específica para julgar mandado de segurança. Aqui no Rio, é a seção especializada em indícios individuais. No caso aqui seria até mesmo não apenas a seção, mas seria a subseção 2 da seção especializada em indícios individuais do Tribunal Geral do Trabalho da primeira região, que a gente chama de CEDI 2. Você endereçou ou ao presidente ou a CEDI, por exemplo, exame de ordem, a peça que caiu, você teria que saber que aquele tribunal tinha uma CEDI 2, por exemplo. Então, você endereçaria a quem? Ao presidente do regional. Pula 2, 3 linhas no máximo, impetrante o qualifica, se for o trabalhador, se for o empregador. Tá? E aí, lembrando que, se ele, trabalhador, for o impetrante, o terceiro interessado que está na sua tela é a parte adversa. Se for o empregador ou o impetrante, o trabalhador será, a parte adversa, será o terceiro interessado. Não há impetrado. Você impetra em face do ato daquele que proferiu, no caso aqui o magistrado, que está na sua tela, ou, por exemplo, o desembargador federal do trabalho, e a outra parte do processo original será o terceiro interessado. Então, por exemplo, naquele caso que eu falei da antecipação de honorários periciais pelo autor, por exemplo, o autor da ação principal é o impetrante e o empregador é o terceiro interessado do mandado de segurança. E o ato praticado é por parte do juiz do trabalho da vara tal. Aí você vai colocar ato do juiz fulaninho da vara do trabalho tal. Tá? Então, já essa é a questão. Se o impetrante for o trabalhador, o terceiro interessado será o empregador. Se o impetrante for o empregador, o terceiro interessado será o trabalhador. Logo após, você vai perceber que parece muito uma petição inicial, porque é uma petição inicial. Só que ela é toda separadinha, porque você quer atender os requisitos específicos da lei do mandado de segurança. Então, a tempestividade é falar do artigo 23 da lei 2016-2009, que é a lei do mandado de segurança, que diz lá o prazo decadencial de 120 dias. Você tem que deixar claro que está dentro do prazo de 120 dias do mandado de segurança. No item 2, que são os fatos, você vai narrar os fatos. Vai narrar o que aconteceu, de acordo com o problema, de acordo com o caso concreto. Já o item 3 é porque o mandado de segurança ele exige a tutela de urgência. Você não vai apertar o mandado de segurança para ficar aguardando 2, 3, 4, 5 anos. Você quer uma via mais rápida. Por isso, a utilização do mandamos, ou como a gente gosta de falar bonitinho, o remédio heróico. O mandado de segurança, o apelido dele é remédio heróico. Para que haja o remédio heróico, no caso, e com a sua tutela, deve haver fumo boniures e periculo in mora. Cabe a impetrante demonstrar o fumo boniures, periculo in mora, nos termos do artigo 300 do CPC e 7º inciso 3 da Lei 2016-2009. Fundamento jurídico. No fundamento jurídico, ali você vai expor os motivos pelos quais a tese jurídica pela qual
você está questionando a decisão. Aqui eu trago na sua tela um exemplo de determinação, por exemplo, de antecipação de honorários periciais, tanto que eu cito o J98 da SDI 2 e o artigo 790, parágrafo 3º da CLT. Como eu estou citando os dois, é porque exatamente nós temos uma hipótese aqui de determinação de antecipação de honorários periciais, seja para o autor, seja para o réu. Tá? E aí você teria que pedir ao final a cassação do ato, a cassação da exigência da antecipação. E eu fecharia a peça nos requerimentos e pedidos. Lembrando que pedido é bem da vida, requerimento é outra coisa. E lembrando, se você primeiro requerimento é a concessão da medida liminar para suspender o ato tal, que no meu exemplo seria o ato que mandou antecipar os honorários periciais. B, a notificação da autoridade coatora para que peça informações que entender pertinente. O artigo 7º da Lei de 2016 traz que a autoridade coatora prestará informações no prazo de 10 dias. Temos também a intimação do Ministério Público do Trabalho, que também deve se manifestar, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009. Temos também que, caso feito o pedido liminar, eu tenho que fazer o pedido de forma definitiva. Que o pedido seja, afinal, julgado procedente para cassar a decisão que determinou a antecipação dos honorários periciais. E o último seria ajuntar os documentos anexos. Lembrando que não há protesto por meio de prova, porque não cabe dilação probatória em mandado de segurança. A prova documental será aquela juntada com a exordial. Beleza? Show de bola. E para fecharmos, temos o valor da causa. O valor da causa aqui é premente para fins de custas. Lembrando que não há, no mandado de segurança, no recurso de dano, por exemplo, não há depósito recursal. Tá? Mas apenas as custas, então você poder colocar R$1.000, R$500, não vejo nenhum tipo de problema. Normalmente o mandado de segurança não vai ser rejeitado por causa disso. Beleza, pessoal? Com isso, fechamos a nossa trilha sobre mandado de segurança, que é uma vez no exame de ordem. Peça coringa você pode utilizar. Prática civil, como eu falei, que estão lá do diretor do colégio, que nega a matrícula da criança. Na prática administrativa, lá de ato, por exemplo, de demissão de servidor público que não atenda ao contraditório para a defesa. Prática constitucional, projeto de lei, notadamente inconstitucional, cabe o deputado, senador impetrar a mandado de segurança para evitar que ele continue prosseguindo aquele projeto de lei. Tá? E vários outros exemplos. Eu poderia ficar gastando aqui um dia só falando sobre exemplos de mandado de segurança. Seja prática civil, trabalhista, administrativa, constitucional. Mas na prática trabalhista é muito utilizado porque nós vimos que da adesão locutória, em regra, não cabe recurso de imediato. 893, parágrafo 1º da CLT. Então eu posso utilizar para tentar cassar a decisão de juiz, que manda suspender passaporte, manda antecipar honorários periciais, determina a reintegração de empregado estável e várias outras hipóteses. Beleza, pessoal? Muito obrigado pelo seu carinho, estar aqui conosco sempre, tá? Curta o vídeo, tá? Compartilhe com o pessoal e vamos seguir nas nossas trilhas e teremos em breve outras trilhas a serem postadas aqui no nosso canal do NPJ da Unidade de Estácio de Niterói. Grande abraço e até a nossa próxima trilha.